Bruce Dickinson quer pôr os dedos nas feridas com as letras do seu mais novo disco, The Mandrake Project. Então vamos ver como o vocalista do Iron Maiden faz isso, conhecendo a letra da quinta faixa do tracklist do mais novo disco da carreira solo do vocalista do Iron Maiden, Fingers in the Wounds. Vocês estão no canal Metal Musicast. Este é mais um vídeo da série comentando Bruce Dickinson, em que nós analisamos todas as letras deste álbum aqui. Bora? Vamos até o final comigo. Eu tenho certeza que vocês vão encontrar alguma informação muito interessante e coloquem aí nos comentários, se vocês curtirem o vídeo, deem as suas opiniões, porque eu curto muito ler o que vocês escrevem aí, beleza? Bora para Fingers in the Wounds. Eu vou lendo a letra e vou quase que reagindo a ela com alguns comentários, trazendo informações sobre a carreira solo do Bruce Dickinson, sobre o que ele quer falar aqui, e no final do vídeo tem alguma coisa de opinião pessoal, beleza? Mas aí estamos no contraditório, vocês podem colocar as opiniões contrárias se acharem que é necessário. Bora falar de Fingers in the Wounds, tradução literal e um tanto livre também, mas tá fácil. Dedos nas feridas. Duas interpretações possíveis aqui para começar. Primeiro, colocar o dedo na ferida. A gente conhece muito bem o que significa tal expressão. Tratar de um assunto que geralmente é evitado, tocar num assunto que é tabu, que ninguém quer falar. Bruce Dickinson faz isso constantemente aqui no The Mandrake Project. Se você está acompanhando a série aqui do canal Metal Musicast, você sabe, já tratou sobre a morte dos deuses na Afterglow of Ragnarok, vários caminhos para o inferno na Many Doors to Hell. Já falamos sobre muita coisa de ocultismo no vídeo sobre a Rain on the Graves, ressurreição na Resurrection Man, e agora falamos das tais feridas e o dedo na ferida. Então Bruce Dickinson usa essa expressão de uma maneira dúbia. Ele quer tocar em assuntos que são tabus, que ninguém quer, que é bom evitar, que vai gerar muita treta. Beleza. Mas tem uma outra conotação aqui. A conotação que diz respeito à Bíblia cristã. Sim, Bruce Dickinson toca muito no assunto dos dogmas do cristianismo. E aqui mais uma vez ele faz isso, porque o ato de tocar nas feridas, lá na Bíblia cristã, é aquela conduta do apóstolo Tomé, o incrédulo, que quando sabe, pela boca dos outros companheiros apóstolos, que Jesus ressuscitou, ele duvida, ele diz: eu só acredito se eu puder colocar os dedos nas feridas do nosso mestre. Aquelas feridas que foram causadas na crucificação, quando os soldados romanos atravessaram as mãos, os pés de Jesus com aqueles ferros pontudos grandes assim. Então ele diz: só se eu conseguir colocar os dedos nas feridas do nosso mestre, Senhor e Salvador, aí sim eu acredito. E quando Jesus aparece novamente ressuscitado, ele diz isso a Tomé. Ele diz: olha, encoste aqui nas feridas, ponha seu dedo nas feridas e você vai acreditar. Só que você só acredita vendo, bem-aventurados os que acreditarem sem ver. É dessa passagem que o Bruce Dickinson está falando aqui. E ele quer colocar em xeque, ele quer mesmo falar sobre a crença em Cristo como Redentor, Senhor e Salvador da humanidade. Bruce Dickinson já falou sobre Jesus em outras letras, eu vou mencionar duas delas, que são as mais explícitas aqui no final do vídeo, e ele faz mais uma vez isso aqui em Fingers in the Wound. Começando com a letra, ó, vamos ver aqui, ó. It just takes a hero, you stand in the shadows. Só precisa de um herói, né? It just takes a hero, you stand in the shadows. Você está nas sombras. Bruce Dickinson já começa aqui dando a entender que a pessoa que busca um herói como salvador da humanidade está nas sombras, ou seja, as sombras como simbolismo de ignorância, está na ignorância, em contraponto ao esclarecimento, às luzes que são ligadas ao conhecimento. Então ele está dizendo aqui: você precisa de um herói, você está nas sombras, você está na ignorância. You walk in his shoes with feet made of clay. Você anda nos sapatos dele com pés feitos de barro. Para o Bruce Dickinson, lá na Inglaterra, também existe a expressão dos pés de barro, simbolizando algo que é imponente, porém é frágil.
A expressão também vem da Bíblia, mas é aí da Bíblia judaica, do Antigo Testamento, no livro de Daniel. Bruce Dickinson parece gostar muito do livro de Daniel. Ele cita também a passagem deste livro na letra que ele fez para o Iron Maiden, que saiu no Senjutsu. E aqui, mais uma vez, ele está citando o livro de Daniel indiretamente, porque lá Daniel era um jovem hebreu que é escravizado. Aquela região dos hebreus é tomada pelo rei da Babilônia, pelo Nabucodonosor, e o Daniel, por ser muito estudioso, muito competente, ali da elite dos hebreus, ele é levado para atuar dentro do palácio de Nabucodonosor. E numa certa ocasião, ele consegue revelar os significados de um sonho do imperador. Então, ele traz esse sonho, o imperador sonha com uma imagem, né, muito imponente, feita de ouro, de bronze, de metais ali, mas com os pés de barro. E o que significa que aqueles impérios ruirão. Então, o pé de barro significando algo que, ainda que esteja numa imagem imponente, é frágil. Bruce Dickinson usa isso aqui. You walk in his shoes, você anda nos sapatos dele, ou seja, você anda pelo caminho, você quer fazer igual Jesus, pelo mesmo caminho do seu Salvador, mas você tem pés de barro, ou seja, isso vai ruir, isso é frágil. Aí está a crítica do Bruce Dickinson. Eu quero saber de vocês, já coloquem aí nos comentários o que vocês estão achando do que eu estou falando aqui. Eu continuo. So, who is the sinner and who is the prophet? Quem é o pecador, quem é o profeta? Bruce Dickinson aqui fazendo duas estrofes que dão a entender uma crítica às pessoas que seguem Cristo, principalmente os sacerdotes, e que se colocam de uma maneira superior. Quem é pecador, quem é sacerdote, quem é o juiz desse joio e desse trigo? É isso que o Bruce Dickinson está fazendo aqui. Ele quer questionar essa posição que os cristãos muitas vezes têm de superioridade, que decorre daquela frase que, dita por Cristo e escrita na Bíblia, dá conta de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E isso faz com que muitos cristãos acabem tendo uma soberba. Está aí a crítica do Bruce Dickinson. É interessante lembrar aqui, que pode ter uma referência indireta, ao livro de Isaías, no capítulo 53, versículo 5, que fala que Jesus, ou seja, esse Messias, esse Salvador, vai padecer, vai ser ferido para que sejam levadas as nossas iniquidades. Pelas transgressões dos humanos, o homem perfeito vai sofrer. Então Jesus, que não tinha pecado, sofre e padece e é ferido por conta das transgressões dos pecadores. Olha só que interessante. Quem é o pecador? Quem é o profeta? Os judeus considerando Jesus um profeta. Mas ele morre carregando os pecados, né? Tendo o motivo de salvar a humanidade dos seus pecados, ele sendo perfeito, não tendo pecado. Está aqui a referência indireta também. Curiosamente, Isaías 53, 5 foi que deu o nome à banda Stryper, a maior banda de metal cristã do mundo. Mas continuando aqui com o Bruce Dickinson, The Rules of the Game That You're Gonna Play. As regras do jogo que você vai jogar. Vejam que dá a entender que ele está falando dos sacerdotes que estipulam as regras, que atribuem limites à vida dos fiéis, né? E são as regras que o sacerdote cria, mas jogar segundo a regra que eles mesmos criaram, regras que vão favorecê-los. So, put your fingers in the wounds. Aqui entra o refrão, então coloque os dedos na ferida and pray that he's God. E reze para que ele seja Deus. Vejam que nas estrofes do Bruce Dickinson tem uma clara incredulidade ou uma clara crítica a quem crer em Jesus como Senhor e Salvador. Ele está dizendo, coloque os dedos na ferida, duvide, seja como Tomé, seja incrédulo, só acredite vendo. O Bruce Dickinson trazendo aqui essa exortação para quem está ouvindo a sua música. E reze para que ele seja Deus. Ou seja, não há certeza de que Cristo tem natureza divina e é Deus. Então, acredite nele e fique rezando, esperando que ele seja Deus. É essa a crítica do Bruce Dickinson. E continuando aqui, uma referência direta à Bíblia cristã nas próximas estrofes. Vejam. A roll of the dice for a piece of his cloth. Um lance de dados por um pedaço do seu pano. É sabido e está lá na Bíblia, especificamente no livro de João, o apóstolo João escreveu no capítulo 19, nos versículos 23 e 24, está dizendo que os soldados romanos que estavam no entorno da cruz onde Jesus acabara de ser crucificado,
pegam as roupas dele e partem em 4 pedaços e jogam sortes. Jogam sortes, como a Bíblia diz, né? Apostam ali para ver quem vai ficar com qual pedaço. E aqui o Bruce Dickinson faz uma referência direta, um lance de dados por um pedaço do seu pano. Vejam só que não é coisa daqui do Cello Emerson do Metal Musicast, não. O Bruce Dickinson está fazendo referência bíblica. E continua, is just take a hero, só precisa de um herói, for a nickel or a dime, por um níquel ou um centavo. Então, os soldados romanos estão ali jogando por alguns centavos, disputando as vestes de Cristo. Então, há também aqui, na minha visão, uma crítica do Bruce Dickinson àquelas pessoas que buscam segurar em Jesus Cristo, digamos assim, nas doutrinas, nos dogmas cristãos, apenas para conseguir seus centavos, suas migalhas do mundo material, para conseguir trocar de carro, ter mais emprego, sei lá, ficar mais rico. Parece que nas entrelinhas há essa crítica aqui. E o Bruce Dickinson continua com a referência bíblica direta nas estrofes seguintes. Prestem atenção. Take a pear from an oyster. Take a pear from an oyster. Tire uma pérola de uma ostra. And feed it to swine. E alimente os porcos. Está lá em Mateus, capítulo 7, versículo 6. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não aconteça que eles pisem com seus pés e nem se voltem e as esmaguem. Essa ideia vem depois, esses versículos que o Bruce Dickinson usa diretamente aqui na sua letra, eles vêm depois do ponto em que Jesus está dizendo assim, não julguem para não serem julgados. Jesus está dizendo, não julguem para não serem julgados. Porque antes de tentar tirar o cisco do olho do outro, veja se os seus olhos não têm uma trave, né? Não tem uma ripa, um travessão. Então, Jesus está ensinando que não se deve julgar os outros. E depois, logo na sequência, em Mateus 7, 6, ele fala isso. Não jogue pérolas aos porcos. Então, nem julgue os outros, porque você será julgado na mesma medida. E também, ainda que você esteja julgando alguém que seja errado no que está fazendo, você muitas vezes está jogando pérolas aos porcos, porque essa pessoa não quer saber do seu acerto, do seu julgamento. Então esse é o ensinamento de Jesus que Bruce Dickinson coloca aí, muito provavelmente porque ele quer criticar a posição dos cristãos que com sua soberba muitas vezes ficam apontando o dedo para os outros, principalmente os sacerdotes, né? Vamos terminar aqui, reta final da letra, we all want to be you. Todos queremos ser você. For a glimmer of hope, por um lampejo de esperança. Então, está dizendo aqui que as pessoas querem pegar Cristo como exemplo para a esperança. Esperança de uma vida eterna, de uma salvação, temas que o Bruce Dickinson já tratou na Resurrection Man, se você assistiu o vídeo anterior você já viu, e vai tratar na faixa seguinte, na faixa 6 do The Mandrake Project, que é a Eternity Has Failed, que nós vamos ver no próximo vídeo. Mas continuando aqui, there's not enough gold, não há ouro suficiente, que é uma crítica clara, né, aos vendilhões do templo, ao pessoal que oferece dinheiro numa negociata com Deus, dou lá o dinheiro, dou dízimo, dou oferta, e quero ser salvo, e quero ser rico por conta disso. Aqui tá claro que é isso o que Bruce Dickinson quer criticar. At the end of your hope, no fim da sua corda. Não há ouro suficiente no fim da sua corda. Talvez ele forçou um pouquinho a palavra hope, corda com hope e esperança, para dar rima, mas parece que é isso. É minha opinião também, minha interpretação. Coloquem aí as de vocês, fico muito curioso de saber, isso enriquece ainda mais o vídeo. Terminando aqui, and no one can hear you, e ninguém pode te ouvir, your life is a zero, sua vida é um zero. You only can be, você só pode ser what the people they see, o que as pessoas veem. Pode ser que Bruce Dickinson está apontando o dedo para Jesus, dizendo para Jesus, né? Você não é ouvido, sua vida é um zero, o que pode não significar uma crítica direta a Jesus, mas uma crítica indireta às pessoas que não dão a mínima consideração pelo que Jesus ensinou, né? Como se Bruce Dickinson dissesse, você foi crucificado, apanhou, teve todo esse sofrimento e o ser humano está aí fazendo um monte de besteira até em seu nome, cometendo uma série de atrocidades, guerras, abusos, opressões em seu nome. Então, como dizendo para Jesus, você teve uma vida que não valeu nada porque os seus que se dizem
seus seguidores não estão gerando nenhum fruto do seu ensinamento. É uma crítica dura, mas pode ser isso. Ou pode ser uma crítica aqui direta aos hipócritas, né? Sua vida não vale nada e tal. You only can be, você só pode ser what the people they see, o que as pessoas veem. Aqui parece mais que ele está falando com Jesus, né? Olha, Jesus, não valeu nada tudo que você viveu. Bruce Dickinson, obviamente, não é um cristão e está tratando do Cristo aqui como uma figura e conversando com ela num eu lírico de uma letra, dizendo, olha, não valeu nada tudo que você fez, você sofreu, veio trazer seu ensinamento, e as pessoas, mesmo que dizem suas seguidoras, não seguem na prática o que você falou, porque elas só podem ser o que elas veem. O mundo delas está limitado pelas concupiscências delas, pelo olhar estreito delas. Então, ainda que elas digam que são de Cristo, que seguem Cristo, não seguem porque estão limitadas pelas suas próprias imperfeições. O Bruce Dickinson já expôs claramente o que pensa sobre Jesus. A gente pode pegar aqui como um exemplo de crítica do Bruce Dickinson ao Jesus como Senhor e Salvador na música Believe. O próprio nome, Believe, um neologismo que ele cria, né? A palavra believe e evil. Então ele junta acreditar e mal, ou seja, acreditar mal, se fosse colocar em português. Então ele canta believe no refrão, ou seja, acreditar mal, como se fosse que acreditar é mal, ser crente é ser mal. É isso que o Bruce Dickinson está dizendo aqui. Crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, crer no dogma cristão, é gerar o mal para o Bruce Dickinson. Então ele fala aqui na Believe. E depois, na Man of Sorrows, que está no disco Accident of Birth, ele também faz outra crítica, porque Man of Sorrows, numa tradução bastante livre aqui, o Homem das Dores, nas Bíblias que estão traduzidas para o português, Homem das Dores, é Cristo, né? Exatamente por aquilo que eu contei para vocês. Ele leva as dores, as transgressões, as iniquidades, as enfermidades da humanidade no seu ato de crucificação e depois de ressurreição. Isso é o que diz a tradição cristã. Para quem crer nisso, essa é uma verdade para quem segue o cristianismo e conhece isso. Então, ele é o homem das dores. Mas o Bruce Dickinson, na música Man of Sorrows, coloca o mago que ele tanto gosta, né? O Alistair. Eu não gosto de falar o nome dele, para não fazer ibope para esse fraudador, mas vocês sabem de que eu estou falando. Esse cara, aos 12 anos de idade, já se dizia ser um anticristo. Ele teve um problema muito sério, esse mago inglês que fez a cabeça do Bruce Dickinson, que é o ídolo do Bruce Dickinson. Ele teve um problema com o pai. Já logo na infância, o pai era um religioso, era um sacerdote, um pregador. Ele gostava muito do pai dele, mas ele não gostava daquela prática. Ele não gostava da própria mãe. A própria mãe o chamava de a besta. Então depois ele assume esse título. Ele diz que é a besta, mas a mãe dele já chamava isso, já o chamava assim desde criança. Quando o pai dele falece, aos 11 para os 12 anos de idade, ele vai morar com um tio que também é daquela religião, que abusa muito dele. Abusa assim, no sentido opressor, no sentido de ser muito duro com ele em muitas coisas. Ele pega uma bronca desse tio e, por tabela, pega uma bronca por toda aquela religião. E quando esse sujeito cresce, ele se diz a grande besta do Apocalipse. Ele se diz o grande anticristo. Ele diz que está ali para combater Cristo e o cristianismo. Então o Bruce Dickinson, o que faz? Pega esse sujeito e conta a história dele na Man of Sorrows, dizendo que ele é o homem das dores e não Cristo. Então tá aí mais uma maneira que Bruce Dickinson achou para ser blasfemo contra Jesus Cristo. E põe o cara na letra da Man of Sorrows como sendo o homem das dores, substituindo a figura bíblica de Jesus, que lá sim, na Bíblia, tanto na judaica quanto na cristã, a judaica quando fala do Messias, a cristã quando já fala de Cristo, o homem das dores tem toda essa referência em Cristo que carrega as iniquidades da humanidade para salvá-la. É o Senhor Salvador e Redentor da humanidade. Bruce Dickinson quer questionar isso e mais uma vez ele faz claramente, diretamente na música Fingers in the Wounds. Estamos aqui com mais um vídeo. Espero que vocês estejam curtindo. Coloquem aí os comentários. Mais um vídeo do canal Metal Musicast. Valeu, forte abraço a todos. Tamo junto.